Olá! Se é quinta-feira, é dia de JC Business, nosso canal de conversa livre, aberta, do mundo dos negócios. O que você precisa saber para melhorar os fluxos da sua empresa, a organização, o faturamento, encontra aqui. Sempre com um especialista no assunto, sempre com uma linguagem acessível. E hoje o nosso tema é planejamento, estratégia, né? Estratégia empresarial. E aqui do meu lado já está o Leonardo Covas, que é especialista no assunto da Gomes de Matos Consultoria, pela primeira vez também no nosso JC Business. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Bianca. É um prazer estar aqui e poder contribuir aí, principalmente nesse momento que a gente está falando sobre estratégia em muitos negócios. O último trimestre normalmente é utilizado para isso, né? Então é um momento muito importante para falar sobre isso, para começar 2023 aí com o seu plano do ano. Pois é, assim, esse último trimestre, ele não é só uma virada de calendário, né? Não é só um novo ano que está chegando. Realmente existe esse planejamento, existem novos investimentos, às vezes a expansão da empresa, e tudo isso é pensado no fim do ano anterior. Sim. É bem isso mesmo que acontece na maioria das empresas? É bem isso, assim, tanto que o volume de demanda que a gente lá na Gomes de Matos recebe de planejamento estratégico, tem muita empresa que faz planejamento em abril, em julho, mas a grande maioria ela vem no último trimestre. O Murilo esteve aqui na semana passada contigo e ele falou sobre o planejamento do orçamento, né? Que ele vem depois do planejamento estratégico, né? Então o planejamento estratégico nesse último trimestre do ano, ele é muito importante. Por quê? Porque você começa a avaliar aquilo que aconteceu no decorrer do ano e monta o seu plano para o próximo ano, para você começar janeiro com a estratégia bem definida e sabendo exatamente o que é que você vai fazer ao longo desse próximo ano. Então, até aquelas empresas que não têm costume de fazer esse planejamento anual, que eu já descobri aqui, que a gente não faz mais um planejamento tão longo assim, não, né? Normalmente de 2 em 2 meses ou trimestral. Mas até essas empresas que não têm essa prática ao longo do ano, no fim do ano, sim, param para pensar o futuro e também analisar o que aconteceu no passado. Sim, se a gente for historicamente falar de planejamento estratégico, os planejamentos antes, eles eram construídos de 5, 10, até 15 anos. Se a empresa construir. Só que o mundo hoje é muito rápido. Assim, a gente viu, por exemplo, a pandemia em 2020, teve gente que planejou 2019, planejamento para 3 anos. Isso. E aí chegou março de 2020, né? E acabou com toda a estratégia definida. Então, assim, essas grandes estratégias, elas não são mais definidas nesse tão longo prazo. Tem algumas metodologias que a gente utiliza que a gente define, sim, o planejamento de pelo menos um ano, tá? A visão é de longo prazo, muitas vezes, mas o plano, ele é definido em um ano e ele tem um acompanhamento lá mensal, né, semanal, mas assim, trimestral também. Porque é isso, no trimestre eu vou ver, olha, está condizente aquilo que eu defini em outubro, novembro, com o que eu planejei, está acontecendo de fato? Então, esse pensar trimestralmente, semanalmente, mensalmente, é muito importante também dentro do plano. Isso é a teoria. E a teoria sempre funciona. Sim. Mas na prática, independentemente se são microempresas ou grandes empresas, elas estão seguindo essa cartilha do bom negócio ou a maioria não faz? Vou te falar, tem vários estudos aí que comprovam que pelo menos simplesmente 10% das empresas fazem planejamento estratégico. 10%? Muito pouco. E a gente está falando de empresas de médio porte, sim, certo? Que faturam até 300 milhões ano. Né? E você imagina, então, o pequeno empresário. Ele não tem costume de parar para planejar. E aí tem um dado, além desse, que desses 10%, apenas 46% realizam, de fato, e executam um plano estratégico. Que muitas vezes, o que é que acontece? Eu faço o planejamento estratégico, mas eu já vi muitas vezes. Ou ele fica lá na parede, bonitinho, mas muitas vezes também ele fica dentro de uma gaveta e ele vai ser acessado só no outro ano. Então, fazer o plano é muito importante, um tema que é extremamente relevante, mas outro ponto que também é muito importante é a execução, que eu particularmente julgo talvez o mais importante de tudo, é executar aquele plano. Com toda certeza. Mas qual é o trave, assim? Qual é o bloqueio nessas empresas para que esses projetos não sejam tocados de fato? Assim, vamos lá, tem duas grandes dificuldades, né? A primeira é a definição do plano, de fato, né? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue definir o plano ideal, porque ou você dimensiona demais, que às vezes a gente quer dimensionar, minha empresa hoje fatura 1 milhão ano que vem, 2023 é o ano, eu quero faturar 20 milhões. Sim. É um crescimento que não é tão tangível, então, ou eu dimensiono para menos. Eu quero faturar só 1 milhão e 100.
e, na verdade, a minha empresa pode faturar mais que isso. Então, o primeiro aspecto é a definição desse plano, certo? Definir o plano é a parte que é muito importante. Mas aí vem a segunda parte, que é tão importante quanto, que é a execução. E aí essa execução, ela acontece, eu costumo dizer assim, que plano de ação, para a execução da estratégia, ele tem uma palavra-chave que eu sempre digo em toda empresa, e isso serve para a vida: disciplina. Porque eu defini a estratégia da minha empresa, eu defini que eu quero faturar tanto, eu defini que eu quero tantos novos clientes, eu defini todos os indicadores financeiros, comerciais, de logística, mas o que acontece? Eu só vou acessá-los e dizer assim, olha, o que é que eu preciso fazer e como eu preciso fazer, eu só vou acessar isso lá no final do ano. Agora, se eu faço um bom gerenciamento, ou seja, se eu tenho disciplina de semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, pelo menos, parar para avaliar, olha, nós temos que faturar, nós temos que adquirir aqui para a empresa novos clientes, X novos clientes. O que é que eu preciso para fazer isso? Eu preciso estar em mídias off, mídia on, enfim, eu tenho que definir um plano. Você sabe que eu estava lendo agora esses dias a respeito das características que estão presentes em todas as pessoas que são bem-sucedidas na carreira. E a principal delas é a disciplina, a rotina. Então, você imagina uma corporação, uma organização que não consegue, né, tocar esse item básico mesmo do sucesso. Tem que ter, não tem jeito. Agora, pode falar. Não, eu ia te perguntar assim, as empresas, justamente sobre isso, as empresas que elas conseguem planejar e conseguem executar, elas são, no mercado, as mais bem-sucedidas, então? Sim. Existe esse histórico? Sim, existe. Assim, é simples. A Gomes de Matos, a gente acompanha aqui no estado do Ceará, principalmente, as maiores empresas aí de vários segmentos. E as maiores, eu falo, número 1 mesmo, as empresas premiadas. E essas empresas, elas têm um acompanhamento de estratégia há 10 anos. Eu estou falando de empresas que são acompanhadas de 2009 e muito antes. Então, esse acompanhamento que ele vem, ele começa hoje, né? Tudo começa hoje. Mas que ele vem de muito tempo, você vê que a empresa que definiu a estratégia em 2012, para o ano de 2013, para o ano de 2014, você vê que hoje ela está colhendo o resultado da disciplina que ela plantou lá no comecinho, né? Então, ela definiu um plano e ela executou esse plano. Então, mais uma vez, eu sempre faço esse paralelo com todos os meus clientes, que é o paralelo aí da dieta, né? É bem simples, até para o telespectador poder entender. De dieta eu entendo. De dieta, né? Então, pronto, ó, se você percebe que está aí alguns quilinhos a mais, qual a primeira coisa que você tem em mente? Ó, eu quero perder alguns quilinhos, beleza. O que é que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é ir no nutricionista. Você vai no nutricionista e ele vai identificar, olha, que aí são indicadores, né? São os KPIs, que são os indicadores de performance, né? O nutricionista ele vai te dizer assim, olha, você tem que perder 5 quilos e você tem que atingir um percentual de gordura de 15%. É baixo, né? 15%? É bem baixo. Então 20%. Você tem que atingir um percentual de gordura. E aí, o que é o ponto importante? Depois que ele definir isso, ele já te deu duas coisas. Ele te deu o objetivo e a meta. A tua meta é perder 5 quilos e atingir um percentual de gordura X. Depois que ele faz isso, você vai, junto com ele, montar um plano. O que é o plano? Você precisa fazer exercício, você precisa ir para cá, fazer exercício, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem. Né? Então, esse aqui é o teu plano estratégico. Aí pronto, a estratégia está bonitinha, tá lá, ele te mandou por e-mail, está bonitinha, a estratégia ok. Aí vem um ponto mais importante, que é a execução. É ir para a academia, é de fato não comer o brigadeiro na festa de criança, é de fato fazer aquilo que tem para ser feito. Então, o ponto aqui é, quando você define uma estratégia, seja para a dieta, seja para o grande empresário e seja para o pequeno empresário, o primeiro ponto é definir uma boa estratégia e o segundo ponto é executar aquela estratégia. A palavra que a gente está usando aqui é a disciplina. É verdade. Agora, você tocou aí no assunto dos 15%, né? E me perguntou, é baixo? É baixo, mas não é inatingível. Quando você, enquanto especialista, é contratado por uma empresa e é chamado para fazer esse planejamento, como é que você mede os alcances, né? O que você quer e espera daquela corporação durante um prazo X? Legal, excelente pergunta. Essa é uma pergunta interessante. Quando a gente vai definir métrica, é muito importante você olhar para o histórico da empresa, né? Então, se você olha para o histórico que você faturou no ano passado tanto, você vai colocar um percentual de crescimento, ou seja, aí vem o momento do sonho do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é um sonho. Claro. Né? Ele ainda no campo da idealização, ele é só um sonho. Ninguém planeja para menos. Ninguém planeja para menos, né? Pelo menos não deveria. O que acontece normalmente é não ter plano. Mas quando você planeja para atingir um objetivo maior, certo?
Então, quando você define que eu tenho eu quero atingir um percentual de gordura, eu vou, talvez, se eu não consigo dentro da minha dieta olhar o meu histórico ao longo dos anos, mas eu vou definir, olha, 15% é o ideal. Por quê? Porque o nutricionista, ele sabe, ele tem alguns indicadores de mercado, do mercado do nutricionista, para te dizer que 15% é o número ideal. Para a empresa, você olha o teu histórico. Olha, ano passado eu faturei 1 milhão. Desses 1 milhão que eu faturei, quanto é que eu quero de crescimento? Eu quero 30% de crescimento. Eu tive tantos clientes. Quantos clientes eu preciso ter para faturar esses 30% de crescimento que eu quero no ano? Mas o mercado também é analisado. O que está acontecendo aqui com o teu concorrente, ele é visto para que você supere. Sim. É muito importante você analisar o mercado. Tem até uma ferramentazinha que talvez muita gente já deve ter ouvido falar, que é a análise SWOT, né? Que você analisa dentro do campo interno e desse campo interno você analisa as suas forças e fraquezas para você agir em cima delas. E você analisa no ambiente externo, que é você analisa as oportunidades e as ameaças. E aí, dentro dessas oportunidades, você também vai analisar o teu concorrente, o teu share de mercado, né? A tua participação de mercado, onde é que você está posicionado. Até para você dizer, olha, eu estou posicionado hoje como quinto do meu mercado, mas eu quero estar em primeiro lugar. O que eu preciso fazer para estar em primeiro lugar do meu mercado? Aí vem o plano, né? E aí depois vem a estratégia mais uma vez. Já que só 10% das empresas hoje fazem esse planejamento, tem muita empresa aí, muito empresário, muito gestor que está nos assistindo e que não sabe por onde começar, né? Então, quais são as dicas que você dá? A gente já está nesse finalzinho de ano aqui, dá tempo de planejar, obviamente, né? Para a pessoa que quer pensar e começar um 2023, então, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, do seu comércio, de uma forma diferente. Legal, vamos lá. As estratégias, existem várias formas de fazer, mas a gente na Gomes de Matos tem uma metodologia certinha que a gente utiliza e ela vem mudando também ao longo dos anos. O primeiro é definir uma identidade organizacional, tá? O que é isso? Muita gente já deve ter ouvido falar que é missão, visão e valores. Certo. Né? É definir o que é que a minha empresa tem como cultura, né? Então, essa missão é aquilo que eu acordo todo dia para fazer. Os valores são as crenças que a empresa tem. Por exemplo, a honestidade. A nossa empresa preza muito pela honestidade. Quando eu vou contratar alguém, eu quero alguém que seja honesto. Né? Então, cada empresa tem a sua cultura. Tá? E a terceira é a visão de futuro, que é muito importante. Esse é o momento do sonho. Eu preciso sonhar e dizer assim, olha, eu quero que a minha empresa esteja em primeiro lugar no meu mercado, no meu segmento. Então, definir identidade organizacional é extremamente importante. O segundo ponto, eu falei agora há pouco, que é a análise SWOT. Né? É entender aonde é que eu estou inserido no mercado. Quais são as oportunidades que tem de mercado, quais são as ameaças. Eu compro produtos dolarizados. A alta do dólar tem uma ameaça. Né? E depois analisar dentro do ambiente interno, que aí eu chamo de porta para dentro, é da porta para dentro, é analisar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Tá? Depois disso, a gente vem para a definição das metas, de fato. Lá na dieta, definir 15% de gordura e perder 5 quilos. Quando eu falo isso para o negócio, eu falo, o que é que eu quero para o meu negócio? Esse ano eu faturei 1 milhão. Próximo ano eu quero faturar 1 milhão e 300. Eu vou dividir esses 1 milhão e 300 ao longo dos 12 meses e vou mês a mês acompanhando esse resultado. É definir os indicadores. É o que de fato faz com que eu sei que eu atingi aquela minha estratégia. E aí tem indicadores de todas as áreas. Logística, compras, financeiro. Todos os indicadores é o que vão fazer o atingimento desse resultado. Então, 3 pontos. Quarto ponto é a execução. É de fato montar um bom plano. Porque a estratégia ela é extremamente importante, mas sem um bom plano, ela vai ficar na gaveta, vai ficar no PowerPoint. E se ela está fora do que é alcançável, eu acho que frustra um pouco também quem está ali dentro, né? Demais. Tentando executar. Então, você tem que estar muito lúcido na hora de fazer um planejamento desse. E aí, mais uma vez, eu sempre gosto de dizer, e sempre quando faço planejamento estratégico, eu gosto de voltar para o histórico. Sim. É olhar para trás o que foi que eu fiz ano passado, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de ruim e onde é que eu posso melhorar, certo? O outro ponto é a execução. Aí, disciplina na execução. Montar um bom plano de ação, certo? E tem inúmeras ferramentas, Google e YouTube estão aí para ensinar tudo para a gente, né? Empresário que não tem condições hoje de pagar uma consultoria para fazer, o Google e o YouTube é uma excelente ferramenta, ele ensina muito. Então, tem JC Business. Tem JC Business para ensinar também. Então, executar isso num bom plano. Esse plano, eu digo que pelo menos 2 coisas são primordiais. Quais são? Prazo e responsável. Você tem que fazer acontecer através de pelo menos essas 2 coisas, que aí você vai fazer o que é que você tem que fazer e como você tem que fazer. Verdade. Tá? E aí o último passo,
que é o monitoramento. Eu posso definir o plano, posso definir a estratégia, posso definir o plano de ação, mas se eu não monitorar isso, pelo menos uma vez por mês, eu não consigo mensurar se eu estou lá no meio do ano, eu estou perto de atingir minha estratégia ou não estou perto. Então, o monitoramento também é algo que é primordial. Então, acho que esses 5 passos aqui são ideais para você montar um planejamento estratégico e ainda dá tempo, né? Nós estamos aí no meio do mês de dezembro, ainda dá tempo, junta os gestores de todas as áreas, os principais gestores. Se você é o gestor de todas as áreas, junte você consigo mesmo, monte esse plano, defina essa estratégia para o próximo ano e monte um plano de ação. E aí sim eu acho que você consegue atingir um resultado até além do esperado do que se você não tivesse um plano. Fechou, que bom. Bom, e para fechar a nossa conversa, eu vou pedir para você colocar um livro na nossa estante imaginária aqui. Tá bom. Pode ser? Pode. Nossa biblioteca? Qual você indica? Eu indicaria o Players de Impacto, da Liz Wiseman. É um livro que fala bem sobre equipe, né? Ele fala o que você precisa fazer para ser um player de impacto, né? Dentro da sua organização, tá? E aí aqui a gente está falando para o empresário, que esse livro ajuda muito nesse momento de execução, mas também estou falando aqui para os colaboradores que estão aqui acompanhando a gente. Perfeito, tá ótimo. Leonardo, seja muito bem-vindo sempre, tá? Muito obrigado. JCB está aqui aberto para você. Sempre que tiver um assunto interessante, fala para a gente e volta aqui, sim. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu. Bom, e esse foi mais um JC Business, o nosso canal de negócios. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de ativar o sininho aqui no YouTube, tá? Para sempre receber a notificação quando um programa novo subir para o canal. Toda semana tem. Aproveita e já deixa o seu like também. Até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.